A paz do Senhor Jesus a todos os nossos queridos irmãos. Estávamos agora transmitindo uma live e infelizmente tivemos uma queda de internet, e para não termos mais uma vez a interrupção, então estamos aqui fazendo, uma breve gravação de uma mensagem para que você tenha uma edificação da palavra de Deus, e vamos também ter um momento de oração de todas aquelas pessoas que já se manifestaram, a sua presença no culto desta noite do dia 18 de setembro de 2020. Estamos aqui reunidos na presença do Senhor nesta noite de sexta-feira, e hoje nós vamos falar algo muito importante que trata a respeito da missão da igreja na terra. A Igreja de Cristo, ela não é apenas um objetivo de mais uma religião no meio de várias outras que já foram constituídas no mundo. Existe um propósito de Deus na vida da igreja. E quando nós temos a noção deste propósito, nós caminhamos na direção da vontade de Deus, e com certeza nós evitamos muitas frustrações que acontecem no nosso coração, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, Muitas vezes nós ficamos abalados, entristecidos, angustiados, e tudo isso pelo fato de muitas vezes não entender a missão da igreja. Qual que é a grande missão da igreja? E nós vamos ver, à luz da palavra de Deus, qual é a importância da missão da igreja, a finalidade da missão da igreja e o papel que eu e você, como filhos de Deus, temos que ter na casa do Senhor. E eu quero aproveitar nesse momento que estamos aqui, pedir a você que não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho para que você tenha todas as informações, que sempre estamos postando aqui para vocês. Então, que vocês tenham todas estas informações de primeira mão, esteja sempre inscrito, E fazendo assim, você receberá todas as notificações e informações quando nós estivermos aqui postando estas notícias, ou culto, ou informações, ou mensagens. Nós estaremos usando este canal de informação do YouTube, E vamos aos poucos fazer aí uma parceria com o Facebook, com o Instagram. Estamos começando a mexer, nessas questões, para que sabemos que esta nova realidade que o mundo está enfrentando, que nós estamos vivendo, então estas ferramentas virtuais de internet serão ferramentas importantíssimas. Então estamos apanhando um pouco, que faz parte do processo tudo isso, Mas aos poucos nós vamos aprender a realizar todas estas coisas, e daqui uns dias nós vamos estar fazendo as transmissões nesses 3 canais de informação, ok? Então, mas hoje nós estamos aqui fazendo esta transmissão pelo YouTube, e é uma grande alegria estar recebendo cada um dos nossos irmãos. E eu já deixei na descrição aqui do texto desta noite, os versículos que nós teremos como base de informação, 3 textos básicos. O primeiro texto encontra-se no livro de Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 28, do versículo 19 a 20. O segundo texto está em Marcos, capítulo 16, do versículo 15 a 18. E o terceiro texto está em Lucas, capítulo 24, do versículo 46 ao versículo 49. E todos esses textos vai se remeter, vai tratar a respeito da grande comissão da igreja, a missão da igreja de Cristo na face da terra. O primeiro texto, que está em Mateus, capítulo 28, versículo 19 a 20, diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O segundo texto, Marcos capítulo 16, versículo 15 a 18, diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer
será condenado. Estes sinais hão de acompanhar os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará dano algum. Mas se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. E Lucas capítulo 24, versículo 46 a 49, diz assim: E lhes disse: Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados em todas as nações, começando em Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos do poder. Então, meus irmãos, aqui nesses 3 textos, nós temos as primícias, né? Nós temos ali a base das missões da Igreja de Cristo. E quando nós olhamos a esta base da missão, nós vemos que a obra da evangelização não é algo burocrático, não é algo tão complicado, não é algo que precisa de um equipamento tão grande, né? Como muitas vezes nós pensamos que pregar o evangelho precisamos de um grande equipamento para fazermos um show, para fazermos um espetáculo, para atrairmos as pessoas. Mas nós vemos aqui que a manifestação do reino de Deus não está no quesito humano, não está na aparência humana, não está da forma em que nós vamos nos apresentar ao mundo, não está na força dos nossos holofotes, na altura do carro de som, mas o poder do evangelho está na pregação do evangelho. A cura dos enfermos não é resultado do volume de som que usamos para atrair as pessoas. Mas a cura dos enfermos, a expulsão de demônios, está no poder da pregação do evangelho. E eu tenho visto nesses últimos dias que os nossos olhos muitas vezes se voltam mais à questão da estrutura da evangelização. E nós nos preocupamos, não que isso não seja necessário, claro que seja. Hoje nós estamos vivendo no século XXI e nós temos que acompanhar estas coisas, mas a grande missão da igreja não é a estrutura que está por trás dela, e sim a mensagem que guia, que orienta e que é a luz para os nossos passos. Hoje eu vejo tantas pessoas que querem estar disponíveis para fazer alguma coisa para Deus, porém estas pessoas querem dedicar o seu tempo para realizar algo, mas não querem dedicar o seu tempo para a oração, para a leitura da palavra. Obviamente, quando impormos as mãos dos enfermos, eles não serão curados. A palavra não terá o mesmo efeito como se nós dedicássemos a Deus primeiro o tempo de oração, o tempo de leitura da palavra, para que tenhamos a compreensão da verdade de Deus. Quando nós olhamos aos primeiros crentes, nós vemos uma vida de oração, nós vemos uma vida de consagração, nós vemos uma vida comprometida com os valores de Deus. Hoje, eu quero servir a Deus do meu jeito. Eu já não quero ser repreendido pela palavra. Eu fico ofendido se alguém, pela palavra de Deus, dizer para mim: olha, você tem que mudar a sua forma de ser, a sua forma de pensar, a sua forma de vestir, a sua forma de comer. Você tem que ser uma pessoa equilibrada. Quantas pessoas que se ofendem quando ouvem a palavra de Deus vindo ao seu encontro para que haja uma mudança. Uma das coisas, por exemplo, quando falamos de pregação do evangelho, nós falamos de arrependimento. Se o meu entendimento não disser para mim que eu sou um pecador e que eu necessito da graça de Deus, significa que eu me sinto autossuficiente. Eu não preciso pedir perdão, eu não preciso me arrepender, porque eu já me sinto uma pessoa justificada, uma pessoa de bom testemunho. E quando este pensamento está focado na nossa mente,
nós começamos então a tropeçar na fé. O que é tropeçar na fé? Achar que eu não preciso mais do perdão de Deus, ou do perdão dos outros, ou até mesmo do perdão da minha consciência. Quando eu tenho este pensamento, eu começo a tropeçar na minha vida cristã. Então Jesus, ao ensinar a sua igreja, ele diz: ide. Esta palavra tem a ver com ação, com atitude. Pregar o evangelho demanda uma ação. Qual ação é esta? A ação da vontade. Se você não tiver vontade de servir a Deus, não tem quem o faça servir. Eu preciso ter vontade de servir a Deus. Eu preciso ter vontade de pregar o evangelho. Eu preciso ter vontade de orar, de buscar, de louvar, de servir. Assim como nós temos vontade de fazer as nossas coisas, de criar os nossos desejos, não é assim? Você precisa da vontade. Então Jesus disse: ide, pregai o evangelho. No primeiro texto ele diz: fazei discípulos. Como se faz discípulos? Através da pregação, através do exemplo, através da inspiração. Ninguém se sente confiável, amado e feliz se não for uma pessoa inspirada, uma pessoa movida pela inspiração. E é desta forma que Deus trata conosco. E Ele está dizendo que a base da igreja trata-se da inspiração da sua palavra. Hoje eu vejo muitos irmãos e irmãs perdendo a sua inspiração. Quem sabe por causa dos dias que estamos vivendo, da pandemia, do isolamento, ou de problemas pessoais, problemas familiares, problemas de pessoas que estão à nossa volta. E quantas pessoas se escandalizando da fé, perdendo a sua motivação, perdendo o seu desejo de servir a Deus. Mas nesta noite eu me levanto aqui como uma voz profética de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, dizendo: não perca os seus olhos do verdadeiro alvo. O nosso alvo não é agradar as pessoas, mas é levar a mensagem do evangelho. Mesmo que muitas vezes por levar a mensagem do evangelho você seja perseguido, você seja caluniado, você seja difamado. Não importa. Se o primeiro alvo está sendo alcançado, este alvo é agradar o coração de Deus. Quando nós pregamos o evangelho, é impossível deixar de fazer discípulos. Vai ter pessoas que vão se inspirar em você. Vai ter pessoas que vão querer servir a Deus como você serve. Porque isto é fazer discípulo. Fazer discípulo é caminhar junto. Suar. Muitas vezes, passar dificuldades. Isso faz parte da caminhada. A caminhada não é um mar de rosa, não é só coisas que dão certo. Muitas vezes dará coisas erradas. Mas o trajeto do discipulado deve passar por todas estas etapas do aprendizado da vida cristã. E quando nós olhamos a este texto, ele diz que pregar o evangelho é em todos os lugares do mundo. Eu vejo muitas pessoas e muitas delas dizem: pastor, o meu sonho é ser missionário. Que coisa linda, que desejo maravilhoso. Mas a primeira pergunta que eu faço a esta pessoa: você tem pregado o evangelho aonde você mora? Aos seus amigos? Porque muitas vezes é fácil dizer: eu quero ser um pregador do evangelho lá na África. Mas se eu não prego nem aqui onde eu moro, se eu não consigo ser um pregador nem na minha vizinhança, se eu não consigo ser um pregador nem na minha família, como eu posso ser um pregador na África? Será que eu vou aprender com a negação que eu tiver aqui na terra, né, dos meus amigos, dos meus familiares, se eu não souber lidar com as dificuldades que já estão dentro da minha própria casa, como eu vou poder lidar com as portas que vão se fechar como um missionário lá fora? Você já pensou nisso? Você que deseja servir a Deus, você que quer ser um pregador do evangelho, muitas vezes nós nos frustramos com as pequenas coisas que acontecem aqui. Como que nós seremos resistentes quando formos enviados para fora para pregarmos o evangelho? Se eu não dou conta das dificuldades
que acontecem no meu dia a dia. Pare e pense um pouquinho. Deixe de lado as coisas que acontecem, as frustrações, os desesperos, as angústias que envolvem a nossa alma no nosso dia a dia. Foque naquilo em que você foi chamado. Seja a luz do mundo, seja a sal da terra, faça parte desta grande missão. E a missão significa pregar o evangelho. Meu irmão, a nossa missão não é mudar a vida das pessoas. Esta é a missão do Espírito Santo. Eu já tratei sobre esse assunto esses dias. A nossa missão é pregar o evangelho. Agora, mudar de vida é o resultado da pregação. A pessoa que recebe a mensagem, ela será trabalhada pelo Espírito Santo, e se ela de fato e de verdade aceitar a Cristo, a sua vida vai ser mudada. Agora, se ela não aceitar a Cristo, nem eu, nem você, nem ninguém tem a capacidade de mudar ninguém. Então faça aquilo que Deus te mandou fazer. E nós estamos aqui nesta mensagem do Senhor para levar a mensagem do Evangelho, a propagação da mensagem do Evangelho. E eu tenho a plena certeza que a mesma mensagem do Evangelho que fez com que Pedro mudasse de vida, era um pescador de grandes peixes, agora tornou-se um pescador de homens. É a mesma mensagem que mudou a minha vida, que mudou a sua vida e que continuará mudando a vida de milhares e de milhares de pessoas no mundo todo, que de fato e de verdade abrirem o seu coração para Deus. Seja destemido, seja corajoso, tenha a responsabilidade e o desejo de ir. A palavra de Deus diz: vá, pregue, não tenha medo. Quando nós fazemos isso, a mensagem do Evangelho adentra os corações e tem o poder de transformar, iluminar e conduzir a vida de todas essas pessoas. A palavra de Deus nos diz que nós somos portadores desta mensagem. E o texto de Lucas é mais específico, ele diz que em Cristo Jesus nós nos tornamos testemunhas de tudo aquilo que foi feito. Os nossos pecados foram perdoados pela a remissão e o arrependimento. A palavra redimir significa comprar de volta. Ele comprou de volta o homem que já era de Deus, porém foi contaminado pelo pecado, foi distanciado de Deus, mas ele redimiu o homem, ou seja, ele comprou de volta o direito de ser filho de Deus. Não precisava fazer isso, mas ele o fez para cumprir a palavra do Senhor, que do ventre da mulher nasceria a semente que pisaria a cabeça da serpente. Jesus é a resposta de Deus ao mundo. Eu recebi Jesus e me arrependo todos os dias dos meus pecados e busco confessar a Cristo e buscar uma novidade de vida, porque esta é a mensagem do Evangelho. Não fique olhando para trás das coisas que não deram certo, das coisas que não aconteceram da forma que você gostaria. Olhe para Jesus, que é autor e consumador da sua vida, e creia e pregue este evangelho que tem o poder de mudar o mundo, de transformar o mundo interior, o mundo emocional, psicológico, como também o mundo universal, de todas as pessoas da face da terra. Não desista. Foque na pregação do Evangelho e receba esta palavra de vitória. Eu e você temos o compromisso de levar a missão da igreja. Levar a missão da igreja não é apenas fazer parte de um grupo de uma igreja local. Não é apenas participar de atividades da igreja local. Pregar o Evangelho significa ser uma carta aberta ao mundo. Eu sou um cristão, a mensagem de Deus na minha vida tem que ser aberta para todas as pessoas. E eu tenho certeza que esta mensagem de Deus é a palavra que muda o mundo. E Ele nos deu poder para pregar o Evangelho, para expulsar os demônios, para curar os enfermos, até mesmo se tomarmos ou bebermos alguma coisa mortífera, não nos fará dano, não porque somos super-homens,
mas porque o poder de Deus opera em nossas vidas. E eu quero abençoar a sua vida agora, aonde você está, a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Feche os teus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento de oração, meu Deus, eu lhe peço, pelo poder e pela autoridade que o Senhor investiu a sua igreja, esta igreja que está firmada pela pedra fundamental, a pedra de esquina, que para muitos serve de escândalo, mas para a igreja é o fundamento da verdade, é a coluna da verdade, é a pedra fundamental. Senhor, meu Deus e meu Pai, em Cristo Jesus nós somos novas criaturas. Em Cristo Jesus nós somos restaurados, perdoados, redimidos, justificados. Em Cristo Jesus nós recebemos o poder para expulsar os demônios, para libertar os cativos, para curar os enfermos. Eu me dirijo agora a este teu filho, a esta tua filha, que está desanimada, que perdeu a sua motivação, que está enferma no leito de hospital ou até mesmo no leito de sua casa. Meu Deus, independente o grau desta doença, tudo é possível àquele que crê. E nós nos unimos agora como família de Deus, como igreja de Deus na face da terra, para proclamar a mensagem do Evangelho. E nós, pelo poder de Deus, nos dirigimos agora a todas estas nuvens de gafanhotos espirituais que querem consumir a paz, a alegria, o sustento, a prosperidade desta casa. E nós dizemos: basta, caia por terra toda ação de demônios e principados e potestades contra esta casa e esta família, e pela autoridade da sua palavra, nós nos levantamos agora contra todas as enfermidades e nós dizemos: basta, caia por terra, e nós proclamamos a mensagem do Evangelho e dizemos: seja curado, seja liberto, seja alcançado agora pelo poder do nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, pelo poder da sua palavra e pela mensagem da comissão de Cristo à sua igreja, nós estamos pregando a mensagem da salvação. E eu declaro: este teu filho e esta tua filha que está se reconciliando com Cristo, que está voltando a Cristo agora, receba, Senhor, como teu filho, como tua filha, em nome de Jesus. Este que está doente e acamado, seja curado, seja alcançado pela palavra de Deus, em o nome de Jesus. Assim nós oramos, assim nós te agradecemos, assim nós te louvamos, em o nome do Senhor Jesus. Amém, meus amados? Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Nós estamos ficando por aqui, lembrando que amanhã, sábado, às 19 horas, nós temos ali compromisso no templo, né? Temos o culto presencial. E no domingo também, às 19 horas, estaremos ali reunidos com o culto da família. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada, um final de semana abençoado, né? Que você possa aí ter momentos maravilhosos na sua casa e na sua família. Lembrando que você que pode estar conosco, esteja conosco, né? Participando dos cultos presenciais. Eu tenho certeza que será uma bênção para a minha vida, para a sua vida, para a nossa edificação. Que Deus abençoe você e toda a sua casa. E peço, compartilhe esta mensagem com alguém que precisa desta palavra de transformação na sua vida. Que Deus abençoe você e a sua casa. Fiquem com Deus em nome do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, que a graça e a paz do Senhor esteja e permaneça na sua vida e família hoje, até o dia em que Jesus Cristo arrebatar a sua igreja nos ares, e nós dizemos: amém, Jesus. Que Deus abençoe, fiquem com Deus, até o próximo culto.